O programa Opinião de hoje vai discutir transporte urbano. Uma cidade como Maringá, que tem uma das maiores frotas de veículos proporcionalmente à população do país e do estado, é uma cidade que já atravessa problemas de engarrafamento, congestionamento, o trânsito começa a ficar complicado e veja, é uma cidade planejada. A projeção de Maringá, com as suas vias públicas, era uma cidade para poder viver tranquilamente com a figura do pedestre, com calçadas inclusive largas em comparação com a maior parte das calçadas das cidades brasileiras, e uma cidade que deveria conviver também com o automóvel. Mas também é isso que acontece. E para falar um pouco sobre esse tema, eu vou conversar com a doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP, professora da Universidade Estadual de Maringá, Fabíola Cordovil. Professora, bem-vinda à Opinião. Obrigada pelo convite. Professora, Maringá é uma cidade que foi planejada na sua origem, uma cidade que deveria conviver muito bem com automóvel, com deslocamento urbano, mas hoje a cidade com 350 mil habitantes vive uma crise com relação ao espaço urbano, ao transporte urbano. Como é que a gente explica isso? O que a gente vem analisando é que a prioridade que se dá ao transporte individual, né? A começar, você mencionou o planejamento, a gente vê nas próprias leis, principalmente o Código de Obras, como exemplo que eu vou citar, que determina que os edifícios, os apartamentos que tenham 80 metros quadrados, eles precisam de uma vaga de garagem. Os apartamentos que tenham de 80 metros a 120 metros quadrados, de 2 vagas. De 120 metros quadrados a 180 metros, 3 vagas. De 180 metros em diante, 4 vagas ou mais, né? Então isso significa o quê? Que a própria legislação do município, ela prioriza o transporte individual. Eu vou fazer uma brincadeira, então. Se você vai planejar o fogão, a geladeira, o micro-ondas, um automóvel parece que faz parte da extensão da vida doméstica das pessoas. Exato. E assim, mais de uma unidade por família, né? Então, quer dizer, cada membro da família, uma família hoje que a gente vê no Brasil, né, de 4, comum no Brasil, que é de 4 pessoas, cada uma teria que ter um veículo, né, para um apartamento de 180 metros quadrados, enfim, né, nessa média. Então significa que ninguém dessa família vai usar o transporte coletivo e essa família todos terão aí vão utilizar a estrutura viária e que a tendência é o esgotamento dela. Por mais que um automóvel tenha 4 lugares, 4 pessoas da família, cada um tem um carro. Cada um tem um carro, em detrimento de mais espaço de um apartamento para essa família. Então, como um colega já brincou, quer dizer, que a coisa, que é o carro, ela tem mais importância até que a pessoa, que é o membro da família, que poderia ter um espaço maior no seu apartamento. O automóvel ocupa mais espaço físico na cidade do que o ser humano. Claro, isso e na prática, o ambiente urbano parece que é feito muito mais para ele ocupar esses espaços do que as pessoas. Exatamente. E a gente vê essa tendência, aí você fala também em planejamento. Então, historicamente, no planejamento urbano de Maringá, a gente vê que desde o plano inicial do Jorge Macedo Vieira, a gente vê que o Jorge Macedo Vieira, quando ele planeja a cidade, ele prioriza também os espaços públicos, a exemplos dos 2 grandes parques, e também algumas áreas de instituições coletivas e públicas. E a gente vê que houve uma privatização desses espaços, né? Lá na Zona 3, por exemplo, Vila Operária, houve o parcelamento dessas áreas. Posteriormente, com a transformação do plano inicial, que foi a reestruturação da área central, que chama de novo centro. Que é chamado de novo centro, né? Então houve uma permuta entre a União e a Prefeitura Municipal, então essa área toda do Pátio de Manobras, que hoje é o novo centro, era da Prefeitura, ela foi parcelada. Primeiro houve o projeto do Oscar Niemeyer, né? O projeto Ágora, esse projeto não vingou. Houve o parcelamento tradicional, né, com fatias aí, lote de 600 metros quadrados, 1.200 metros quadrados, 800 metros quadrados, desfigurando, né, desconfigurando toda a proposta do Niemeyer. E o que sobrou? Sobrou a gleba central, que a gente vê também ela sendo privatizada. E hoje, do ano passado para cá, o que se transformou essa gleba? Num grande estacionamento asfaltado, né? Alguns profissionais falam assim que o novo centro virou um velho centro novo. Então seria mais ou menos você reproduzir o que a cidade já tinha no espaço em que poderia ter sido feito algo diferente.
Algo diferente e eu acho que muito pior do que o antigo, né? Porque os índices de ocupação, eles são muito altos, né? Então, o que prejudica? Prejudica a insolação, prejudica a aeração, né? A ventilação, né? A privacidade, então apartamentos muito colados, janelas dando uma para outra, né? Então isso em termos de qualidade arquitetônica, ela ultrapassada, vamos dizer assim. Você consegue aquele velho modelo de cidade de um prédio do lado do outro, janela a janela. Isso. E com problemas aí de qualidade mesmo, né? Qualidade arquitetônica. Essa concentração urbana faz fluir todo o movimento de automóveis, de pessoas para o mesmo lugar. Isso se transforma num problema, que a gente fala muito hoje em dia das chamadas cidades adensadas, né? A gente tentar fazer com que as pessoas andem pouco, as pessoas tenham perto de casa a maior parte daquilo que necessitam e que as pessoas vivam em lugares em que se associe tanto o lugar de moradia, mas também como um ambiente comum, um ambiente de convivência social, né? Nós estamos andando no caminho contrário, é isso? Sim, principalmente quando se verticaliza, né, e não se trabalha com centros secundários, né? O que seria isso? O que hierarquicamente, né, haja outros centros com serviços, usos justapostos, ou seja, uma variedade de usos, né? Que é justamente isso, que a pessoa teria menos necessidade de se deslocar para ir numa agência bancária, enfim, para algum serviço, algum supermercado, né? Então, que nesses centros secundários elas possam ter todas as suas necessidades atendidas. Então, diminuindo essa questão do loteamento. E não só os serviços, mas também o emprego, né? Nesses locais as pessoas terem, né, os seus empregos próximos, né, então as pessoas morariam muito próximo ao trabalho. Aqui na época da Revolução Industrial existia da fábrica e o operário, você passaria a ter de uma certa forma o ambiente de trabalho e o trabalhador mais próximos. Mais próximos. Isso seria, né, isso que se diz, né, de adensamento, mas adensamento, né, com essas situações todas, né? Os serviços, o trabalho próximo à habitação. No caso do transporte, também sofreria uma mudança muito grande, porque a gente tem hoje uma grande frota de veículos que parece que elas convergem todos para o mesmo lugar. A gente tem um ritmo de deslocamento em que as pessoas passam a viver muito perto, trabalharem muito perto uma da outra. Quem está nos vendo agora sabe que a experiência é você está saindo de casa para o trabalho para estar todo mundo indo para o mesmo lugar. Sim. Então nós concentramos também, esse transporte urbano acabou se concentrando nos mesmos lugares, é por isso que a gente engarrafa nesse espaço urbano? Sim, aqui em Maringá isso é bem visível, né? Ficou muito concentrado aqui no centro, a gente vê a própria Avenida Horácio Racanello, o novo centro com muitas escolas, por exemplo, né? Cada vez mais, né? Então esse fluxo das pessoas de fora, né? Vindo para Maringá, para fazer ter as suas necessidades atendidas aí de educação, trabalho, enfim. Você falou em veículos, né? Eu peguei os dados do IBGE que atualmente em Maringá, em 2012 em Maringá, havia 276.225 veículos, né? Desses 200, quase 280 mil veículos, a gente vê que mais de 153 mil são automóveis individuais. Carros de passeio. Carros de passeio. Motos são 44 mil, quase 44 mil. Motonetas, que eles chamam, 16 mil. Caminhonete, quase 22 mil e caminhoneta 7.500. Né, então você unidades. Tem uma questão de automóveis de passeio. Muitos, né, individuais, né? E se a gente for ver os ônibus, não chega a 1.000 ônibus na cidade. Você pode entrar na página do IBGE e você vai ver que essa é a realidade em 2012. Isso é muito desproporcional, se pensarmos numa grande cidade, na cidade média, por exemplo. Isso é muito desproporcional. Muito desproporcional porque você vê 227 mil ônibus e 513 micro-ônibus, né? Então isso vai dar o quê? Não vai dar nem 1.500 perto do que a gente falou. Mais de 150 mil automóveis, sem contar as motos, as caminhonetes, né? Então você tem o transporte urbano que não prioriza o ser humano, efetivamente prioriza muito mais o próprio meio de transporte. Quer dizer, você tem poluição do ar, você tem riscos no trânsito
E o que é engraçado é que Maringá é uma cidade que tem, por ser plana, se considera que ela tem mais de 96% da sua superfície viável para utilização, por exemplo, de bicicleta. Sim. É uma cidade que poderia ter um meio de transporte urbano, mesmo que individual, que fosse a bicicleta, ou até mesmo os pensar nas motocicletas, ocupam menos espaço. Né? Essa cidade está indo além da contramão, ela tem possibilidade de fazer outras alternativas. Quando é que nós vamos ter essa mudança desse quadro com esses números que a senhora colocou? Acho que tem que pensar o planejamento, a mobilidade urbana, tem que planejar a mobilidade urbana como um todo, né? Justamente buscando a integração desse transporte coletivo, transporte de massa, incluindo as cidades vizinhas. Tem uma iniciativa muito importante agora, que é o Trem Pé Vermelho, né, que está caminhando para isso, que vai beneficiar 13 cidades, aí, quase 2 milhões de habitantes, né, todas as cidades, Maringá, Londrina e outras, Paissandu, Marialva. Então, retomando a questão do trem, né, que é uma tendência aí, que existe, inclusive, no Ministério das Cidades, um programa específico para revitalização das linhas férreas. Inclusive, né? Essa linha Pé Vermelho é uma das mais viáveis do país, economicamente. Tem um levantamento feito, inclusive, pela Universidade Estadual de Maringá, de viabilidade. Sim. Isso pode mudar um pouco esse quadro. A gente pode ter o início, quem sabe, de abrir mão do automóvel. Sim, esse é um exemplo. Agora, o que precisa é que haja um transporte coletivo de qualidade, barato, né, com qualidade, com conforto, com itinerário, com frequências, né, que a gente tenha a espera desse transporte coletivo em condições adequadas. Professora, deixa eu fazer uma pergunta curiosa. A gente tem, infelizmente, nós estamos conversando sobre isso na CBN, quando a professora Fabíola deu uma entrevista, conversou comigo sobre isso, nós estamos falando sobre essas manifestações que tomaram as ruas do Brasil há mais de uma semana. E nessas manifestações, alguns cartazes. E a professora, inclusive, até me explicou que tem um cartaz muito emblemático que falava que um país desenvolvido não é um país onde o pobre usa carro, mas onde o rico anda de ônibus. Né? E a senhora colocou que essa frase é do presidente da Colômbia. E aí eu fico imaginando, nós temos que começar a mudar essa cultura do consumo do automóvel, porque ao mesmo tempo que a gente pode ter um transporte coletivo viável, com qualidade, com capacidade de atender as nossas necessidades, num país como o Brasil, a gente tem um culto do automóvel. Sim. O automóvel está associado a status, Sim. A prestígio, enquanto que o transporte coletivo é associado a baixa renda. Além de ter essa mudança de qualidade e de preço, nós teríamos também que fazer uma campanha para que as pessoas entendam que o automóvel não significa status e qualidade de vida. A gente está sobre o paradigma do automóvel, né? Então isso vem de muito tempo. Né? Então a gente vê na política rodoviarista da década de 60, Juscelino Kubitschek, enfim, a vinda aí das montadoras, né, das indústrias automobilísticas. Então, quer dizer, é uma mentalidade que já vem de muito tempo, né? Então, enquanto a gente não quebrar esse paradigma, a gente vai viver escravizado pelo automóvel. Eu acredito que para quebrar esse paradigma, a gente tem que ter outras alternativas de transporte e também toda uma mudança de mentalidade em relação a isso, né? Primeiro, né, essa questão do automóvel, a velocidade máxima do automóvel, há muitos estudiosos, enfim, ativistas, que defendem que em áreas urbanas o automóvel não deve passar de 30 km por hora. Que para muitas pessoas seria um absurdo comprar um automóvel, que tem uma propaganda que era mais de 70, 100, 200 km. Exatamente. Então, isso é uma questão também que é fácil implantar, né? A partir do momento que a pessoa vê, né, que ela não pode ultrapassar 30 km por hora e que é mais vantajoso ela pegar um ônibus, um trem, um metrô de superfície, para isso tem que ter condições, tem que ter alternativas, e alternativas mais baratas, né? O sistema cicloviário é bem possível, né, na nossa cidade, é uma cidade plana, basicamente, tem vias largas, é muito simples estabelecer ciclofaixas,
Aí o que esbarra as ciclofaixas, por exemplo? Esbarra que o dono do seu comércio, né, ele não quer tirar o estacionamento da frente da sua loja. Eu já ouvi. Perder o seu cliente. Exatamente. E eu já ouvi essa argumentação, né? Mas é simples. A gente vê em vários países, várias cidades, né, que existe aí uma faixa de 3 metros, 2 metros, depende, ela pintada, e que aquela faixa é exclusiva para bicicletas, né? É possível fazer. Segurança, forma de deslocamento mais rápido em lugares mais seguros. E mais segurança para o pedestre, para o ciclista. Eu conversei com a Fabíola Cordovil, ela é arquiteta urbanista, doutora em arquitetura e urbanismo pela USP, professora da Universidade Estadual de Maringá, e falamos um pouco sobre o planejamento urbano. Daria para conversar aqui mais 1 hora sobre essas questões, algumas delas são bastante polêmicas. Mas foi muito importante a presença da senhora, professora. Muito obrigado pela sua presença no Opinião. Obrigada. Até o nosso próximo programa.